Muito boa tarde. Começa agora o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo. E toda semana a gente recebe um convidado que fala de sua área específica e traz muita informação para quem está nos assistindo. Vou ressaltar que vocês podem ter acesso a todos os programas anteriores, são mais de 50 programas, no site da TV ABCD, que é www.tvabcd.com.br, e no site da Clínica Veterinária São Bernardo. Está aparecendo aí, né? É www.vetsalbernardo.com.br. E vocês podem participar hoje ao vivo, mandando perguntas, e a gente vai ter o máximo de prazer em respondê-las. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Cristine Prisco Luiz, médica veterinária do Centro de Diagnóstico Veterinário de Olho no Bicho, de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vinda, Cristine. Eu que te agradeço, doutora Marta, pelo convite. Está sendo um prazer participar de uma edição do programa ABC dos Bichos. Então. E a gente vai tirar um monte de dúvida, né? Porque o Centro de Diagnóstico de Olho no Bicho está com uma novidade, que é o primeiro tomógrafo do ABCD. E aqui para nós, clínicos, isso é muito importante, porque às vezes a gente precisa de um exame desse porte, desse nível, e tem que encaminhar às vezes para uma universidade, ou às vezes tem universidade que não tem, né? Então, isso veio de encontro a uma carência de nós, clínicos veterinários, né? Cristine, como é que nasceu o Centro de Diagnóstico? Isso foi uma ideia sua? Como é que foi? Então, Marta, na verdade, eu trabalho com a área de animais silvestres, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de ter meios diagnósticos para os animais silvestres, onde eu só encontrava em São Paulo, próximo a Raposo Tavares. E para mim ficava muito difícil sempre estar enviando os exames para lá. Então eu resolvi abrir um pequeno centro diagnóstico e especializado em animais silvestres, né? Onde eu pudesse realmente estar utilizando para minha própria clínica. Mas com o tempo, a demanda de cães e gatos é muito grande. E aí o centro diagnóstico começou a crescer, não é? Começamos a abrir as portas para mais e mais especialidades. Hoje eu acredito, ser o centro mais completo do ABC em termos de variedade de especialidades veterinárias. E aí aconteceu, de Olho no Bicho nasceu. Há quanto tempo isso, Há Cris? 6 anos. 6 anos esse ano completou. E o aporte de exames para vocês é bem grande, dos clínicos do ABC todo. Então, graças a Deus, hoje em dia, né, a medicina veterinária evoluiu muito, está muito próxima à medicina humana, e uma das coisas que a gente mais busca é meio diagnóstico para resolver o problema de um clínico veterinário, né? O clínico não sabe mais hoje trabalhar como antigamente, que era usando só a intuição. Hoje ele usa a intuição, mas ele confirma pelo meio diagnóstico. Então, por mais experiência que você tenha na clínica, o meio diagnóstico vem te dar aquela certeza de que o que você está achando que realmente é. E, com certeza, quanto mais a gente usa meio diagnóstico, mais a gente quer usar, Mas se né? aprimora. Vai se aprimorando, vai aprimorando a medicina veterinária em geral, e todos os clínicos hoje são realmente, acho que, dependentes disso, né? Para conseguir um diagnóstico preciso. E uma coisa muito importante é que não basta ser só um centro de diagnóstico. A gente notava que os centros de diagnósticos que havia no ABC, que são excelentes também, mas quando você precisava de um especialista, você tinha que localizá-lo em São Paulo ou encaminhar o caso para São Paulo, para outra localidade ou para uma universidade, né? E não agregava, você não tinha um centro que também dispusesse de especialistas que atendessem naquele centro, porque isso facilita muito a vida da pessoa, e eu acho que também facilita a vida do profissional especialista, né? Porque ele também tem um lugar de atendimento onde ele possa ir sempre no mesmo lugar. Com certeza, porque e até onde ele atende, né? Os exames que ele já costuma pedir, o próprio centro diagnóstico já oferece.
centraliza, né? Centraliza, porque fica mais fácil, o resultado é mais rápido, então o diagnóstico é fechado mais rapidamente e o principal de tudo, o nosso paciente em questão é curado com a maior urgência possível, né? Certo. E a sua área, Cristine, como é que você chegou na parte de silvestres e que eu sei que você sempre gostou, porque eu conheço a Cristina há muitos anos, desde quando ela era estudante, né, Cris? E tenho um carinho muito grande por ela. Mas sei que ela gostava de animais silvestres desde sempre, mas a hora que você se formou, como é que você migrou para essa área? Na verdade, assim, eu até fiz estágio com a doutora Marta, foi um dos melhores estágios que eu tive, porque eu pude aprender com você, não só o olhar clínico, na verdade nunca foi o meu forte, nunca foi o que eu gostei, sempre gostei da parte de resgate, de meio ambiente, de bem-estar animal, nunca fui muito na parte clínica, mas eu aprendi muito com você naquele momento, de você sentir não só o seu paciente, mas o proprietário também. Você saber lidar com o proprietário do animal, saber entender quais são as angústias e expectativas que aquele proprietário tem em cima do profissional. Porque aí você, acalmando muitas vezes o proprietário, você ajuda aquele proprietário a cuidar do seu paciente em questão, que é o bichinho. Só que nunca foi realmente o meu talento. O meu talento sempre foi trabalhar com animais sem dono. Né, animais de natureza livre. E no meu primeiro estágio, que foi na Mata Ciliar, dentro da faculdade, ainda da Universidade Metodista, eu percebi que era realmente aonde eu gostaria de estar, trabalhando com animal de vida livre e fazendo esse bem para a natureza, né? E foi aí que começou. Já saí da faculdade empregada num zoológico particular, fiquei por 6 anos nesse zoológico. E ali minha vida migrou morei um tempo na Ilha do Cardoso, trabalhando com pinguins e com lobos marinhos, trabalhei um tempo em Pontal de Paraná também com pinguins e lobos marinhos, fiz muito transporte de animais silvestres pelo IBAMA, pelo Brasil, afora. Então, assim, foi uma parte muito gostosa da minha vida que não só me contribuiu com conhecimento, mas principalmente eu acredito que eu tenha feito eu tenha deixado uma marca de bem-estar mesmo para o Brasil, porque eu estive muito envolvida com o IBAMA nessa época, trabalhei com muitos animais de tráfico, recebidos de tráfico, que ficavam na clínica internados comigo e pude dar deixar essa minha marca, dizer, não, eu contribuí. Eu fiz a minha parte. Hoje em dia eu sou mamãe, estou fazendo uma outra parte, mas a minha paixão ainda são os animais silvestres. E você, ainda hoje, você é requisitada para fazer algum laudo para o IBAMA, alguma coisa assim? Existe isso? Não. Polícia Florestal, não? Não, eu sou requisitada, assim, pela Polícia Florestal, pelo Corpo de Bombeiros, para deixar, né, para retirada de animais que adentraram dentro de alguma casa, e aí eu sei para onde encaminhar esses animais, mas pelo IBAMA, com o IBAMA não trabalho mais, já desde que eu abri de olho no bicho praticamente, há já uns 4 anos que eu não estou mais cadastrada pelo IBAMA, porque eu não tinha mais condição, quando eu abri de olho no bicho, de fazer um trabalho de excelência junto ao IBAMA. Eu tive que optar, então eu optei pelo meu próprio negócio, mas continuo sim recebendo animais, continuo sim atendendo animais provenientes do tráfico. Nós temos por obrigação atender, não podemos negar esse atendimento, mas eu não deixo jamais de fazer a minha parte de conscientização. Quem traz o animal até mim, eu vou atender, não me nego de jeito nenhum, tenho obrigação de atender, mas vai escutar, porque eu faço a minha parte. Eu explico por que não comprar do tráfico, o que implica para a vida deste animal que está sendo retirado da natureza, o que implica para a saúde da pessoa que está com esse animal em casa, porque esse animal, ele não é um animal criado em cativeiro, não é um animal livre de doenças de natureza, então ele pode estar transmitindo doenças sim, principalmente para pessoas imunossuprimidas, como é o caso de idosos e crianças, e principalmente eu faço a pessoa que comprou do tráfico entender o mal que ela está fazendo para todas as espécies, que são espécies em extinção, ou enfim, né? Ameaçadas de extinção. Cristine, o biólogo Rodrigo Barbaça, lá do Bioparque Macuco, esteve aqui e ele trouxe um frasco lotado de bebês jabutis, né? Aí ele falou, você acha que é muito chocante eu mostrar isso? Eu falei, não, você pode mostrar, com certeza, porque às vezes a pessoa, achando que está salvando um bichinho que está sendo vendido na esquina,
ela na verdade ela está contribuindo, ela está estimulando o tráfico, né? Então essa pessoa não deve, na melhor das intenções, né, tentando salvar aquele bicho, mas na verdade ela está contribuindo para que outros animais sejam trazidos nas piores condições para cá. Exatamente. Porque aquele que está lá foi o que sobreviveu, né, Cristine? E deve ser muito trágico. E que nem sempre vai sobreviver na casa da pessoa. Nem sempre. Porque ele já é vendido portando algumas doenças, já é vendido subnutrido, e normalmente quem vende os animais, né, não vende com uma listinha e dizendo tudo que tem que ser feito. O que a gente mais pega na clínica são jabutis bebês que praticamente todos morrem. Eles não morrem se eles ficarem sob cuidados especiais de uma UTI dentro da clínica, porque senão realmente vem a óbito dentro de 1 a 2 meses na casa do proprietário. Às vezes o proprietário nem percebeu que morreu, porque está ali durinho, está achando que ainda está vivo, que não está se mexendo, ou às vezes acha que morreu, joga fora e o animal está hibernando porque está doente. Aves que vêm se alimentando de fubá, simplesmente fubá, e nada mais, que a gente sabe hoje em dia, qualquer um que entrar na internet pode pegar a receita do que é dado para um filhote de papagaio. O fubá é a coisa mais errada que tem, e a maioria dos traficantes passam isso para o proprietário. Então, assim, são inúmeros os erros, né, que a gente comete ao comprar um animal do tráfico. Inúmeros, não tem nem como a gente listar. A gente teria que fazer um programa, eu até me deixo assim, totalmente à vontade para o dia que você faremos, com certeza. Fazer um programa voltado para a parte de animais silvestres de tráfico. Posso trazer fotos de alguns dos meus trabalhos relacionados a isso e mostrar para o nosso... O povo que gosta, né, os telespectadores, internautas que gostam e que têm coragem de ver o que acontece realmente por trás dos bastidores de uma... Alertá-los e estimulá-los a denunciar também, né? Por favor, é o que eu falo, não compra, denuncia. Denuncia, porque se você salvar aquela única vida que nem sempre você está salvando, você está sendo culpado pela morte de inúmeras. Conivente. Exatamente. No mínimo conivente. E você trabalhou junto ao IBAMA, né? E você sabe que a legislação, pelo menos com a fauna brasileira, tem se mostrado um pouco mais eficiente, né? E, Cristine, e com os animais exóticos? O cara que tem um leão em casa e depois a gente vê que está sendo maltratado, para onde vai esse animal? Existem alguns centros, né? Tem o Rancho dos Gnomos, tem a própria Mata Ciliar. Existem alguns centros que recebem esses animais selvagens, né, provenientes de circo ou de pessoas que, por algum motivo, compraram por um luxo do próprio ego e perceberam, né, o risco que existe em ter um animal desse em casa, e risco de vida mesmo, porque um animal proveniente da natureza é um animal selvagem. Uma hora ou outra ele vai mostrar suas garras. Né? Mesmo que eles não tenha, mas vai mostrar que ele tem um instinto muito maior do que a razão. E esses centros são especializados para receberem esses animais, mas a maioria dos centros hoje são superlotados, não tem mais vaga, porque são inúmeros os animais que são abandonados nessa situação. Eu relembro um caso, há uns 25 anos atrás, que eu fui chamada pela União Protetora para dar um laudo num cirquinho Mambembe que tinha lá em Santo André. E os leões estavam passando com 1 litro de leite cada um. E eu já fui preparada, quando eu fui à delegacia, para argumentar do ponto de vista do ser humano, falar que eles estavam com fome, ficavam perto da grade, para ver se sensibilizava o delegado, porque não existia uma delegacia de meio ambiente naquela época. Você tinha que ter um agente da União Protetora dos Animais, então ninguém, né? E eu já fui preparada com todos os argumentos. E no que eu cheguei lá, o delegado nem deixou o proprietário do circo falar. Eu falei, olha, estão assim, estão subnutridos, estão passando fome. Ele falou, está liberado, vocês podem levar, pode pegar hoje e já levar embora. Aí eu olhei para a cara do agente da protetora, e agora? Que a gente não tinha transporte, não tinha para onde levar. Na época o Simba Safari não aceitava, tem plantel próprio, né? Tem controle genético, tudo. Então a gente ficou num angu de caroço, para falar a verdade, porque a gente eu continuei monitorando o circo, levando vitamina, levando carne para o leão. Mas não pôde tirar de lá? Não pude tirar.
Então, a gente via que se fosse uma onça, ela ia ter guarida, né? Que é o animal da fauna. E o leão, que é africano, que já estava passando fora do habitat, maltratado, né? Teve que continuar com o dono e foi uma situação muito trágica. Né? Hoje eles até saem, né? Eles são resgatados, mas eles ainda não existe nenhuma lei que os proteja. Que os proteja, exatamente, né? Cristina, eu vou pedir uma licencinha para você, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, daqui 3 minutinhos estamos de volta. Já voltamos com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, dos direitos e do comportamento dos animais, recebendo a médica veterinária, a doutora Cristina Prisco Luiz, do Centro de Diagnóstico de Olho no Bicho. A gente estava num papo tão, né, apaixonante aqui, mas estão chegando muitas perguntas, Cristine. A Cristina falou. Tá. A Cristina, agora a Cristina perguntando para a Cristine, né? Quais são essas especialidades que vocês têm lá no Centro de Diagnóstico? Então, Cristina, na verdade são muitas, eu vou tentar lembrar de todas, senão você entra no nosso site, que eu vou deixar logo mais no final do programa, e lá você consegue todos, inclusive os especialistas que trabalham conosco. Mas nós trabalhamos com endocrinologia, com oncologia, dermatologia, odontologia, cirurgias especializadas, animais silvestres, está aqui a representante, acho que eu falei tudo. Acupuntura, homeopatia, me ajuda. Neurologista, tá faltando ainda. Ah, tá. São tantos. UTI também vocês têm? Não, UTI não, nós não trabalhamos, isso é muito importante, doutora Marta, nós não trabalhamos, tá? Não atendemos clínica, tá? Então não temos nenhum atendimento clínico veterinário. Nossos parceiros são os clínicos veterinários que mandam para a gente os seus clientes, né? E assim, o que é importantíssimo, se você gostaria de passar por uma consulta no De Olho no Bicho, você peça para o seu clínico de confiança fazer o encaminhamento, porque sem o encaminhamento nenhum exame é realizado, tá? Agora, o mais importante que eu não falei do De Olho no Bicho, laboratório clínico, raio-x, ultrassom e tomógrafo, né? Além das especialidades, os nossos carros-chefes são a parte de diagnóstico. Já que você tocou no tomógrafo, Cristina, o João está perguntando assim, para que serve, no que vai ajudar um tomógrafo? Para que é usado o tomógrafo? João, o tomógrafo hoje em dia é um dos meios diagnósticos mais eficientes que tem, mais eficaz, né? Ele não substitui de jeito nenhum, isso é importantíssimo, a utilização do raio-x e do ultrassom, tá? Então os exames antigos são os exames eleitos mesmo, mas a partir do momento que o raio-x ou o ultrassom não te deixam claro se existe ou não algum problema naquilo que você está buscando, o tomógrafo é um meio diagnóstico que ele tira essa dúvida. Então ele é um meio confiável, não invasivo, e o que acontece? Ele é muito semelhante ao raio-x, é através de ondas, como se fossem radiografias, só que eles conseguem tirar tudo que for adjacente ao órgão em questão que você necessita. Então, assim, o tomógrafo ele é eficiente para exames de coluna, para sistema nervoso central. Se o animal sofreu um atropelamento, um trauma, está tendo convulsão, a gente consegue diagnosticar problemas que o raio-x não conseguiria. Para exames de órgãos parenquimatosos, fígado, rins, enfim, pulmão também. Então, qualquer tipo de tumorzinho, por menor que seja, que em um exame meio diagnóstico normal, comum, a gente não conseguisse detectar esse tumor naquele órgão, o tomógrafo ele consegue tirar essa dúvida e é um meio diagnóstico preciso. Isso e é o animal tem que ser sedado. Isso é importantíssimo também. O que além de ser indispensável os meios diagnósticos anteriores, como ultrassom e raio-x, uma coisa importante também é o exame laboratorial, tá? Como se fosse um pré-operatório. Pré-operatório, exatamente, porque o animal vai sim ser submetido a uma anestesia. Tá? Alguns a uma sedação leve, outros chegam até uma anestesia inalatória, uma anestesia geral. E lá tem o anestesista que vai ser responsável
E especializados. Especializados. Ou em pacientes ASA 4, pacientes geriátricos, ou pacientes renais, cardíacos, ou então pacientes pediátricos. Nós temos os anestesistas especializados em cada área. Quem está cuidando? Já está em funcionamento o tomógrafo? Na verdade, está sendo instalado. Nós estamos instalando esse tomógrafo agora, está na parte final. Temos um profissional, que é o Dr. André, que vai vir de São Paulo, trabalha nos grandes centros em São Paulo que tem tomógrafos, e ele que vai ser o responsável por laudar. Mas quem vai fazer a parte de realização dos exames somos nós, a equipe de olho no bicho mesmo. Certo, então tem um especialista, porque o laudo é diferenciado. De tomografia, apesar de ser a mesma origem, né, de ser a base de raio-x, mas é completamente diferente. Que é aquele exame que é fatiado, né? São milhões de cortes. Milhões de cortes, então tem que ter aquele olho especializado. Exatamente. Né? Nós estamos tendo um treinamento para acompanhar também esses laudos, para a gente também fazer parte, né, de saber, às vezes o veterinário que está recebendo o laudo quer tirar alguma dúvida, então ele vai ter esse acesso à pessoa que faz o laudo, que é o Dr. André, e também a toda a equipe que estarei ali desde o momento que o animal entra e que ele são retirados os exames, né, até o momento que ele é sedado, até o momento que ele acorda e vai para casa. Então, o tempo todo ele está sob os cuidados de toda a equipe. Então, é uma equipe especializada para cuidar do animal desde o momento que ele entra até o momento que ele sai de olho no bicho. Tá? Em momento nenhum o paciente fica sozinho na sala ou fica com o proprietário. Sempre vai ter um responsável veterinário junto. Cristine, e o custo de uma tomografia? Então, doutora Marta, é muito alto? Como é que será? Se você for pensar em termos do diagnóstico preciso, de um tratamento eficaz, né? Ao invés de a gente estar muitas vezes contando com possibilidades, não é um custo alto, não. É um custo realmente assim, acessível, trabalhamos com algumas formas de parcelamento e é um custo um pouco maior do que a gente está acostumado em termos de raio-x. Então varia de 600 a R$1.000, dependendo da região. Já com a sedação, com sedação tudo, inclusa. O procedimento isso. em si. Isso depende muito da região. Tem a região torácica, a região abdominal e a região neurológica e a de coluna. Então, dependendo da região, tem um custo diferente que eu não vou saber agora especificar, porque isso tudo vai ser determinado mediante ao especialista, que é a pessoa que lauda. E os médicos veterinários da região já estão sabendo disso, Cristine? Estão cientes, né? Estamos começando agora a fazer um trabalho de divulgação do tomógrafo. Eu acredito que ano que vem, no começo do ano, assim que realmente o tomógrafo estiver instalado em funcionamento, vão ser feitos alguns testes e tudo mais, aí sim a gente vai entrar com a parte de divulgação pesada, para que a gente possa começar a receber os clientes, né? Os pacientes e os clientes. Mas, por enquanto, a gente ainda está esperando, porque existe toda uma parte, assim, eu acredito que o final, quando está tudo pronto, que você começa a testar, é a parte mais importante. Você tem que ver se não está vazando radiação, você tem que ver se realmente calibrou o aparelho, exatamente. Então, a gente tem todo esse cuidado para que a gente não cause mal. Se numa tomografia existe todo esse pessoal envolvido, quantas pessoas trabalham no centro de diagnóstico? Olha, por baixo, são mais ou menos a gente conta mais ou menos com uns 16 especialistas, contando que nós temos 2 especialistas de cada, a maioria das nossas especialidades tem 2 especialistas de cada especialidade, que é exatamente para conseguir abrir uma agenda ampla, né? Todos os nossos especialistas são professores, têm a formação e o diploma na especialidade, que não basta dizer que é especialista, né? Claro. Tem que ter realmente a formação, o estudo, a expertise naquilo que está fazendo. Então, assim, por baixo, eu acredito que nós trabalhamos com umas 25 pessoas, mais ou menos, contando com a agenda completa, num centro diagnóstico. Entendi. E tá... Geise perguntando, o centro de diagnóstico apoia alguma instituição Sim. de ajuda aos animais, assistencial, e como é esse apoio?
Com certeza, Geise. A gente tem alguns trabalhos, né? A gente trabalha com CCZs, normalmente com o CCZ de São Caetano, que é o mais próximo da gente, mas também com o CCZ de Santo André. Inclusive, eu trabalhei por 4 anos no CCZ de Santo André e fui responsável pela feirinha, né? O Adota Animal, a feirinha de adoção de cães e gatos no CCZ. De Olho no Bicho sempre disponibilizou todos os exames gratuitos para os animais do CCZ, principalmente cirurgias, né? Cirurgias de emergência, cirurgias de coluna, de castração, sempre foi disponível totalmente gratuito para os CCZs. E para as ONGs, nós temos uma tabela diferenciada, que é a tabela que a gente trabalha com preço de custo. Que é a tabela APASC, para a ONG APASC, para a ONG da Dona Mercedes. Trabalhamos com algumas ONGs, não são para o Clube dos Vira-Latas, nós temos algumas ONGs que trabalham conosco. E outra Cris, agora é Cris. Se vocês atendem algum plano de saúde? Não. Infelizmente, os planos de saúde animal acho que ainda estão tentando se firmarem, né? É um pouco complicado ainda, né? Difícil. Nós recebemos um plano de saúde aqui, mas, por exemplo, no ABC, acho que são só 2 lugares e nenhum de exame, só a clínica. Então fica meio difícil, né? Tá. Eu não sei como eu estou afastada há 2 anos, né, por conta da minha licença maternidade, mas eu lembro que a última vez que nós recebemos algumas informações sobre plano de saúde, infelizmente ainda não está sendo bem aceito, ou não estão aderindo, né? Não. Mas assim que isso acontecer, ou se você tem um plano de saúde para o seu animalzinho de estimação, com certeza pode nos contactar, porque a partir do momento que a gente começar a receber clientes que têm um plano de saúde, é o momento da gente se filiar a algum plano de saúde. É que a gente realmente não tem essa procura. Não tem essa procura, não, né? Não temos. E, Cristine, de todos os exames diagnósticos que vocês têm lá, quais são os mais comuns, os mais procurados, que vem a rodo, vamos dizer assim? Laboratório clínico. Né? Graças a Deus, hoje a gente trabalha, os clínicos veterinários, é indispensável qualquer tipo de exame, no mínimo um hemograma, uma função renal e hepática para fazer uma cirurgia, e eu acho isso fundamental realmente para a gente aprimorar a medicina veterinária. Raio-x e ultrassom, esses são os carros-chefes mesmo de um centro diagnóstico. E oncologista, não me lembro se você falou. Falei, e uma coisa que eu esqueci é cardiologia. Cardiologia, que é? Tá faltando alguma. Cardiologia hoje está vindo com tudo. Eu acho também, endócrino e cardio, para mim é uma surpresa, porque na parte de aves é muito distante isso ainda da gente, né? Você diagnosticar um problema endócrino numa ave é muito distante, embora a gente saiba que exista. E hoje, quando eu vejo a clínica de pequenos com tantos problemas endócrinos e cardiológicos tendo diagnóstico, eu falo, gente, que bênção. Porque animais que morriam antes, sem nós, veterinários, temos um diagnóstico fechado. E hoje a gente consegue tratar. E, assim, e cada vez mais, doutora Marta, você deve, né, pegar todo dia na clínica, problemas muito semelhantes aos nossos, seres humanos. Síndrome metabólica, hoje, colesterol alto, diabetes, depressão, hipotireoidismo, depressão, comportamento obsessivo. Né? A gente trata, temos vários casos tratando com antidepressivo. Cachorro com fluoxetina, com sertralina e tudo mais, de comportamento obsessivo. O cachorro às vezes fica o dia inteiro no apartamento sozinho, aí começa a morder ou mordeu a cauda até chegar no osso, então a gente tem que entrar com uma medicação. Então assim, hoje, além das pessoas, dos donos, dos proprietários dos animais estarem mais conscientes que quanto mais ele investir em prevenção, menos ele gastará tratando doença. Com a castração precoce hoje. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. A gente sempre pega aqui na castração dos animais a fêmea antes do primeiro cio até, né, para prevenir de câncer de mama. E com essa consciência melhorada dos proprietários, os clínicos com mais métodos de diagnóstico à disposição, né? E especialistas que a gente nem imaginava que um dia poderiam haver na medicina veterinária. Hoje o Dr. Rodrigo, lá da Provete, oncologista, veio aqui. Experimentalmente, ele já está fazendo até cirurgia de tumor de hipófise. Dr. Rodrigo Bucata?
intracraniana, quer dizer, então são coisas que estão caminhando que daqui a alguns anos não haverá diferença nem de tratamento nem de nada. E a gente, tratando melhor dos nossos animais, eles estão vivendo muito mais. Antigamente um cachorro com 13, 14 anos já estava encerrando a vida. Hoje a gente tem pacientes cães com 18, 17, tem anciões de monte. E gatos com mais de 20, de 22, 23, eu tenho no mínimo uns 5 com mais de 22, né? Pacientes lá. Então, as rações especializadas para cada fase da vida do animal. Então, é claro que uma pessoa que vive 100 anos, ela vai ter mais chance de apresentar algumas outras coisas, né? Então, hoje é comum um caso de diabetes. Os cânceres estão mais presentes também, né? Porque vive mais, mas pelo menos a gente desfruta do animal por mais tempo, ele também, né? E com uma qualidade de vida, né, Cristine? Porque não é só prolongar a vida do animal, tem que prolongar com qualidade de vida. Com certeza, doutora Marta, concordo plenamente, faço as suas palavras as minhas. Eu acho que a consciência aumentou sim da população, principalmente a respeito da castração, que antes era um tabu, né? E hoje em dia as pessoas procuram isso, inclusive a facilidade da castração, né? Os preços diminuíram, acho que isso, a acessibilidade é muito maior. E uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de qualidade de vida e bem-estar animal, né? Uma coisa que hoje faz parte exatamente porque o prognóstico é muito favorável para que a gente viva, tanto os seres humanos quanto os animais vivam mais do que o tempo, a expectativa de vida de 10 anos atrás, cada ano, cada 10 anos, cada década aumenta a expectativa de vida dos seres no mundo por conta exatamente dessa integração da medicina. Hoje em dia, um clínico ele não trabalha mais sozinho. Né? Então você trabalha como clínico, você ainda usa o colega que é dermatologista para te ajudar a fechar um diagnóstico, você usa um neuro, a gente trabalha com uma integração. E eu acho que isso é importantíssimo e é uma consciência global, que você vê muito no House isso, né? Exatamente. Quem gosta de assistir House, eles trabalham com todas as áreas da medicina. Multidisciplinar, para a gente realmente não deixar aquele paciente descoberto. Cristine, eu vou pedir mais uma licencinha para você, a gente vai para um rápido intervalo, então saia daí. Voltamos com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos do seu animal de estimação. Recebendo a doutora Cristine Prisco Luiz, do Centro de Diagnóstico Veterinário de Olho no Bicho. Cris, tem mais uma coisinha que eu queria perguntar para você. No site, eu estava fuçando no site do De Olho no Bicho, e tem lá que vocês tiram algumas dúvidas online. Como é esse serviço? Então, é um serviço especializado, doutora Marta, que hoje o Centro de Diagnóstico de Olho no Bicho dispõe para o veterinário e para o veterinário retirar essas dúvidas com nossa equipe aos exames. Exatamente. Então, assim, se o veterinário ele recebe por e-mail o laudo, deixamos disponível no site do De Olho no Bicho e via telefone. E se ele tiver alguma dúvida, ele pode tanto telefonar para o nosso especialista, né, em questão, seja ele da área que for, como ele pode mandar a sua pergunta via e-mail e o especialista da área vai responder a questão. Agora, quanto ao acesso do proprietário, aí fica restrito ao veterinário. Se o veterinário quiser que a gente mande o laudo para o proprietário ou retire essa dúvida diretamente para o proprietário, tudo bem, mas quem vai ser consultado, em primeiro lugar, é o clínico veterinário daquele animalzinho. É importante o acesso do clínico por exemplo, com o laboratório, né? Várias vezes a gente tem que, às vezes, ligar, né? E às vezes a pessoa do laboratório não está disponível, tá ocupada, qualquer coisa assim, né? A gente, com os centros da região, a gente nota isso. A pessoa, mas é acessível, às vezes a pessoa liga e a gente liga e fala, olha, você acha que é melhor pedir isso ou isso? Aí a pessoa até dá uma dica para o veterinário. Olha, eu acho que isso não vai ser tão
necessário, eu acho, prefiro. Por que você não pede também outra coisa, né? Então isso é muito importante para orientar o clínico, que às vezes o clínico nem sabe que tem uma outra determinada mensuração de uma pressão sanguínea, né? E às vezes a pessoa do laboratório, né, do centro de especialidade, pode dar uma dica. Olha, mas nós estamos agora fazendo dosagem de tal hormônio, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu acredito que isso que você esteja falando é até o divisor de águas da nossa medicina de hoje e da antiga. Porque antigamente o clínico geral, né, ele ficava dentro de um estado de antropocentrismo, egocêntrico, onde ele achava que ele podia tudo, que ele sabia tudo e que ele tinha que tratar de tudo sozinho. Né? E são pouquíssimos os que continuam assim, porque um clínico seguro, que sabe do seu conhecimento e das limitações do seu conhecimento. Você, como uma clínica geral, não tem obrigação de saber sobre laboratório clínico, sobre laudo de raio-x. Você tem sim e tem todo o direito e deve ligar e tirar suas dúvidas com a pessoa, com o clínico, com o veterinário que estudou especificamente aquilo. Né? Então, assim, o que a gente percebe que os clínicos estão muito acessíveis hoje. Antes, até no começo, um pouco há 6 anos atrás, o De Olho no Bicho sentia um pouco de resistência do clínico receber um telefonema e falar, olha, deu isso no laudo, você não gostaria para a gente tirar essa dúvida de fazer este exame? E às vezes tinha clínicos que ficavam ofendidos. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma acessibilidade muito bacana, os clínicos ligam demais, perguntam, tiram suas dúvidas e isso faz com que o proprietário gaste menos, o veterinário não perca tempo e, mais uma vez, o que eu disse, o problema do animalzinho seja resolvido, que é realmente a nossa questão fundamental. E você falou de exames, né? Os exames diagnósticos, eles são complementares ao exame clínico. Nada substitui o olhar do clínico. Nada. Isso não vai... As pessoas... Eu até entendo essa resistência, porque eu vejo muitos colegas que não querem, por exemplo, encaminhar para um especialista achando que vão perder aquele cliente. E isso é uma forma, como você disse, muito cabecinha de ver as coisas. Porque quando você tem a humildade de dizer, não, isso aqui, eu tratei disso várias vezes e foi nessa direção. Esse não está indo. Eu vou consultar, eu vou encaminhar para uma pessoa especialista, porque alguma coisa não está funcionando. Eu não posso insistir naquele erro por conta desse medo de perder o cliente, porque é óbvio, isso acontece com a medicina humana também. Se eu vou no médico, ele fala, olha, eu vou te encaminhar para um mastologista, porque eu vi alguma coisa no seu ultrassom de mama, eu vou ter muito mais respeito por esse profissional, porque ele já passou a bola para uma pessoa que está se mostrando cuidadoso, né? Então, essa visão está mudando, mas ainda tem muito. Eu sinto muito isso, né? Porque às vezes a pessoa está lá, o clínico está desatualizado, ele, claro, não tem obrigação de saber tudo. O exame, às vezes vem o resultado no exame, mas não é aquilo que o clínico está vendo. Então, por isso que ele é um complemento, né? Porque muitas vezes você pede um exame para a doença do carrapato, vem negativo, mas na parte clínica você sabe que é. Uhum. Você sabe que ele está com a doença do carrapato e você trata e o animal sara. Então, o exame, ele é um auxiliar do médico veterinário. Jamais pode pegar, porque também a pessoa que faz o exame, ela está vendo também só aquilo. Que nem você encaminha um animal para fazer um exame cardiológico. A pessoa que faz o eletrocardiograma não é a que faz o raio-x do tórax e não é a que faz o eco Doppler, né? Então, claro, às vezes faz uma coisa, no meu exame não deu nada, né? Mas o clínico que vai reunir tudo isso, isso não tira o mérito do clínico. Pelo contrário, isso não é demérito nenhum. Isso demonstra que a pessoa está preocupada com o seu animal. E é claro, se a gente soubesse tudo, não precisava de especialistas. Uma velha frase, né, que eu acho que é uma frase que vai perdurar aí por mais alguns 1000 anos. No mínimo, a clínica é soberana. Né? O meio diagnóstico, ele vem para auxiliar. É um meio de diagnóstico para auxiliar e fechar o quadro
de uma doença. Agora, a clínica é soberana e todo bom clínico sabe disso, sabe suas limitações, sabe o momento de passar a bola. Eu pego isso muito em silvestres, né? Muitos clínicos que infelizmente acham que uma ave ou que um réptil é tratado como um animal doméstico, um carnívoro, um cão, um gato. Não é. Existem biologias diferentes, fisiologias diferentes. E a gente precisa ter o conhecimento para saber respeitar e saber tratar aquele animal. O que acontece muito, às vezes eu pego um animal já praticamente, né, em estado de final, estado de óbito. Pelo tratamento, porque às vezes tentou com vários clínicos que tentaram. E assim, eu posso falhar, não estou livre de falhar. Mas com certeza eu vou falhar menos do que quem não tem o conhecimento, quem não estudou. Eu tenho 2 pós-graduações e agora um mestrado na área. Então, assim, é diferente. Da mesma forma que eu jamais vou me meter a fazer clínica. Porque eu posso estar comendo bola e vou comer bola de uma coisa que você trabalha com isso há anos e é a sua expertise, vai ter aquela intuição que eu não tenho, porque não é a minha expertise. Então, eu acho que isso é importantíssimo. O clínico saber que a partir do momento que, como você disse, que ele fala, olha, até aqui eu sei. Daqui para frente eu vou testar. Então, eu prefiro que você vá para quem sabe mais essa parte. Eu, como cliente, você me ganha. Se é meu médico me mandando para um mastologista, você me ganha. Do que um médico que fala, bom, vamos tentar usar isso aqui. Vamos esperar um pouco. Né? Então, eu acho que isso, o proprietário, hoje em dia ele está muito consciente. Ele percebe o clínico que está querendo tentar segurá-lo a qualquer custo. Então, né? Hoje em dia, a gente vê que o proprietário, ele muda de clínico. E a gente escuta muito isso. Ele tratou... Eu, por exemplo, recebi coelhos que estavam tomando vermífugo há quase um ano porque não paravam de comer as próprias fezes. Gente, faz parte da biologia daquele animal. O veterinário deveria saber. Estava tratando, de repente causando até uma hepatotoxicidade de tanto vermífugo por conta de uma coisa que é biológico. Mas como não é a área dele, então não deveria dar pitaco. Exatamente. Então, numa época anterior, quando eu me formei, há 30 anos atrás, não existiam. A gente saiu muito mal acostumado da faculdade, né, da universidade, que a gente veio de Botucatu e, vamos pedir isso. Para onde vamos pedir isso? Não tinha, né? Você chegava a casos de leptospirose, a gente sabia pela nossa formação, mas você pedia uma sorologia, tinha que mandar para o laboratório Oswaldo Cruz e esperar um mês, ou seja, aquele cachorro já teria morrido. Ou você, né? Então não tinha raio-x, eu não vou citar a clínica hoje, mas a gente esperava acabar o movimento da clínica de fratura e ortopedia humana e entrava depois por trás e o técnico tirava um raio-x que a gente analisava. Eram épocas muito difíceis. Então é óbvio que se chegasse um animal silvestre, a gente ia fazer o possível para meter o bedelho lá. Mas porque né? não tinha alternativa. Porque não tinha. Tanto que o primeiro canário que eu peguei com a perna fraturada, eu pus uma tala tão pesada que ele não parava de pé, né? Aí, conforme aí eu fui cortando palitinho. Tá? Hoje, claro, né? Hoje eu sei fazer uma tala num canário. Mas porque eu fazia, porque não tinha especialistas. Até bico de durepox não sabia. Eu e o Dr. Gilberto, da Clínica Veterinária, nós fizemos uma modelagem há 200 anos atrás. Mas por quê? Porque não existia uma clínica especializada, aí um profissional especializado. Mas hoje a gente sabe que, é claro, oftalmologistas, né? Temos excelentes oftalmologistas. Né? Eu acho que eu tinha esquecido de falar o exatamente. Agora eu falei que são tantas. É claro que uma ceratite, uma ceratoconjuntivite seca, né? O olho seco, uma conjuntivite, são coisas que o clínico está totalmente capacitado a tratar. Mas tem alguns olhos que chegam na clínica que só da nossa experiência que a gente olha e fala, não vou pôr a mão. Por quê? Porque pode estar com a pressão intraocular alta, se eu usar um corticoide, eu posso fazer o animal perder a visão. Então, tem casos que o clínico, né, mais malandro, mas eu digo que tem mais jogo de cintura, mais experiência, olhar e falar, isso daí não é da minha alçada. Uhum.
né? Então não vou pôr a mão, porque senão vai complicar. Mas isso eu ainda sinto, viu, Cris? Eu ainda sinto que ainda tem muita resistência por parte dos clínicos, né? Eu acho que é um dia uma após evolução. dia, uma evolução bem gradativa, devagar, mas já fico feliz porque se a maioria dos clínicos já não tivesse uma consciência mudada, os centros diagnósticos não estariam tão bem como estão. E também tem algumas exceções, né? Por exemplo, a gente já teve experiências de encaminhar para alguns lugares, vamos dizer, essa cirurgia eu não faço, vou encaminhar para um hospital que faça. E chegando lá, a pessoa, porque o hospital sério, o órgão sério, ele vai laudar aquilo lá, ele vai diagnosticar e vai dar uma satisfação para o clínico, eticamente falando. Com certeza. Né? Como acontece no Hospital Modelo, tem vários casos que a gente encaminha para a doutora Débora, lá, Débora Monteiro, que logo em seguida, Marta, aconteceu isso, isso, isso. Você quer que eu mande de volta ou que fica aqui mesmo? Não, fica aí mesmo porque já está centralizado, né? Esse é o jeito correto. Mas tem alguns lugares que a gente, ao encaminhar para um exame, aí a pessoa chega lá e fala, não, mas isso aqui, porque aqui, né? Então tem muita conduta antiética também por parte de algumas instituições. De algumas instituições. Eu acredito assim, doutora, que o proprietário, hoje em dia, ele não é mais pego pelo vislumbramento da instituição. Alguns hospitais, eles têm uma característica muito grande, né, na entrada, muito bonita. Tudo imponente, tudo... Né? E chega lá dentro, morre-se muitos animais e com os diagnósticos muitas vezes... Estapafúrdios, né? Então a gente sabe, né, de que nós estamos falando e eu sei que os proprietários também hoje em dia têm muita consciência desse tipo de local, porque eu escuto falar, eu não me engano mais hoje em dia por estruturas bonitas, a gente prefere um lugar que seja de repente menor, mas que você veja que o clínico trabalha com o seu animal como se fosse o dele, com amor, com respeito, né? Não é porque eu já indiquei pacientes meus, quando eu estava no zoológico e não podia dar continuidade em tratamento, para um hospital, que eu indiquei com carta de indicação, com o problema já prescrito, e falou, não, entrou aqui, agora você vai passar por um clínico nosso, uma avaliação nossa, enfim, diagnosticar errado, o ferret que eu tinha enviado, levaram esse animal à mesa para uma cirurgia, era um problema que não era cirúrgico, obviamente o animal veio a óbito, e eu lembro que a proprietária veio falar comigo. Ela era uma pessoa muito bacana, uma enfermeira, uma pessoa, né, que tinha um pouco de conhecimento do que era um hospital e falou, olha, doutora, nunca mais eu vou cometer esse erro, porque como a senhora está num lugar menor e eu vi tudo aquilo, ela falou, eu realmente confiei neles, mas hoje eu vi que às vezes as coisas que não são tão aparentemente bonitas, né, ou tão grandiosas, são grandes por dentro. E eu nunca vou me esquecer dessa frase. Porque eu estava ali com cuidado, eu podia ter colocado ele à mesa e ter feito ela gastar um dinheiro que eu sabia que ia só prejudicar aquele paciente. Né? Eu falei, não, vamos tratar clinicamente até onde nós conseguirmos. E o outro colega não fez isso. E ela acabou deixando, né, o que não podia ali dentro do hospital e o animal veio a óbito. Então, enfim, são o que eu digo, não adianta ter o aparelho de última geração, a ultrassonografia, a radiografia digital, se você não tem o profissional atrás do aparelho. E o bom senso. Exatamente. Né? Então, senso. Então, nós temos que procurar lugares como o De Olho no Bicho, que é uma coisa de excelência, um lugar de excelência. Conheço a maioria dos profissionais que prestam serviço lá. E às vezes nós de São Bernardo não temos tanta acessibilidade, porque pela distância e tudo mais, mas assim, com os especialistas a gente pode contar e são os tops de cada área, né, Cristine? Nós procuramos sempre pessoas que são realmente bem catalogadas dentro da área, professores, enfim, de universidades conhecidas, e nós deixamos no site o nome de cada profissional, de cada especialidade. Inclusive a Geisa, que acho que me perguntou das especialidades, eu falhei algumas que eu esqueci, são muitas. São muitas. Mas se entrar no site, você vai ver não só as especialidades, como cada profissional, um breve currículo. A gente também tem alguns que são novos, a gente está agora colocando, atualizando. E deixando só claro também que a De Olho no Bicho hoje vem até você em São Bernardo.
Então, os clínicos que É um precisarem... serviço que nós esquecemos de falar, Cristine. Os clínicos que precisarem dos serviços de olho no bicho podem nos contactar, tá? Coletam na própria clínica o material e o motoboy vem buscar, e nós temos horários especializados, horários diferenciados para atender, fora do horário comercial, e principalmente fazemos encaixes para os exames de emergência. Gente, a gente vai ter que acabar, infelizmente, no programa, mas a Cristine com certeza voltará, que nós vamos falar só de animais silvestres. Oba! Da área dela. Ela vai trazer um monte de imagem, que a gente já estava conversando sobre isso. E eu só tenho a agradecer, doutora Cristine Prisco Luiz, isso. Que veio aqui com 2 bebezinhos, tem 2 filhos pequenininhos, passou a noite em claro e veio aqui cumprir o seu compromisso comigo, que elucidou bastante coisa. Muito obrigada, viu, Cristine? Eu que te agradeço, doutora Marta, agradeço de coração mesmo, parabéns pelo programa. Um programa de realmente qualidade, que eu acho que leva para o público de casa conhecimento, né? E eu acho que isso é a base de tudo. Obrigada a todos os telespectadores. Gente, muito obrigada. Bom final de semana e a semana que vem